começar, né? Vamos, que as pessoas vão chegando aí, vê que já começou, né? E se assenta. Isso, então, nos bastidores do design instrucional é um projeto que André e eu tocamos a cada 15 dias com lives interessantes para esse público, né? Sempre revezando uma vez no perfil dela e uma vez e a outra vez no meu perfil. E hoje a gente recebe aqui o Luiz Rossi, né, que é diretor técnico, diretor executivo da Cognitiva e diretor de tecnologia da Stack Learning, né? É isso. É um grande prazer estar aqui. Nós já trabalhamos em alguns projetos, tivemos uma parceria muito boa com a Universidade lá de Santa Catarina, enquanto eu fazia doutorado. E esse assunto, desenvolvedores e designers institucionais, é muito bom porque pós-pandemia, a explosão da educação à distância, a explosão das soluções digitais, né, demanda alguns ajustes que são necessários. Então, é uma oportunidade também para designers instrucionais criarem uma nova possibilidade de prestação de serviços, né? E nada como trazer alguém aqui do desenvolvimento, uma EdTech, né? As EdTech são empresas especializadas em soluções educacionais e essa oportunidade para os designers instrucionais poder conversar e também poder ajustar seus projetos e assim fazer algo mais assertivo para os seus públicos, né? Então, eu gostaria que a Andréia se apresentasse, né, a minha parceira de projeto. Depois o Luiz se apresenta e eu faço a primeira pergunta. E o pessoal, Ok. por favor, pode mandar as perguntas aí no chat, fiquem à vontade. Ok. Bom, como a Lani adiantou, sou André Ribeiro, eu sou DI, né, trabalho hoje fazendo consultoria para empresas, mas meu foco, né, a base da minha consultoria é sempre pensando no design institucional e na inovação, que é a minha formação. E esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, né, com o Luiz, de desenvolvedores, é muito interessante, porque por mais que na área de DI a gente fale muito de tecnologia, né, pense sempre numa tecnologia na hora de viabilizar algo diferente, pouco se fala dessa parceria do DI e do desenvolvedor, né, de como esse processo acontece, do que deve ser feito, do que se espera de um DI. Então, essa é uma coisa que eu puxei muito essa semana quando eu falei com o pessoal de DI. É isso, tipo assim, a gente fala muito de tecnologia, mas a gente sabe pouco do que se faz, do que se espera ou se deve fazer. Então, eu venho hoje para essa live com muitas perguntas, né, e espero aí poder compartilhar também. Luiz? Bom, eu sou cientista da computação, de formação na graduação, né? Então, quer dizer, a gente, como pelo curso, a gente acaba sendo desenvolvedor desde o primeiro semestre, né? Como formação, e que, por sorte da minha profissão, é muito próximo ao que a gente executa depois no mercado, né? Os conhecimentos são muito alinhados. Diferente de outras profissões que talvez a prática seja muito diferente da teoria. A gente tem um caminho bem retilíneo entre a academia e o mercado. Depois disso, eu fiz por 6 meses mestrado lá na URGS, na Universidade Federal, em computação. Consegui fluxo contínuo para o doutorado, né? Então eu acabei fazendo doutorado e no meio do doutorado veio uma oportunidade e a gente acabou abraçando essa oportunidade e abrimos uma empresa, né? Então, no meio do doutorado, todo mundo esperava uma grande conclusão e um trabalho maravilhoso, e o cara, em vez de seguir a linha do projeto, acaba abrindo um CNPJ, tranquei o meu programa por 2 anos, que era o tempo limite lá, e no fim acabei defendendo o doutorado em 2016, né? Eu sou doutor em computação, então, né? Não sou... é a grande área que a gente acaba se formando. As coisas na cognitiva foram andando de várias maneiras, umas melhores e outras piores,
mas em 2019 apareceu a oportunidade de adquirir a Star Learning. A gente acabou adquirindo essa empresa, né? Hoje a gente, quando eu falo no plural, é eu e meu sócio, né? O Alan é meu sócio nos 2 projetos, e a gente hoje tem essa outra empresa, que é a Star Learning, que, falando para DIs, ela é basicamente um LMS, né? É um LMS corporativo, especialmente, tem algumas funcionalidades que a gente entende que fazem muito sentido para o mercado corporativo e foi desenvolvendo cada vez mais. Hoje a gente atende com a Star Learning algumas empresas bem famosas, assim, especialmente no nível brasileiro. A gente atende hoje a Tramontina, talvez seja a maior delas, talvez não, a maior delas não tenho dúvida, né? Mas aqui em nível estadual a gente tem sociedades médicas, a gente tem hospitais que a gente atende aqui, e desenvolveu bastante esse mercado nessa linha. Mas ao longo da minha carreira teve muita coisa que eu gostei de fazer, e uma delas foi um projeto com o Ministério da Educação, que eu acabei sendo DI de um projeto que eles tinham uma dissertação, que eles chamavam, né? Eu não sei exatamente o conceito de dissertação, e não quero parecer ignorante aqui e falar alguma bobagem, mas era um texto, né? Era um texto dissertativo, e eles queriam transformar num curso, e eu acabei assumindo pela Cognitiva e fazendo isso, mas pela rodagem e tendo trabalhado muito com objetos de aprendizagem, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? E é um projeto que eu gostei demais, assim. Eu não tenho registro dele hoje, eu tenho que buscar ainda se eu consigo, porque foi numa plataforma do MEC e que rodava na plataforma do Ministério. Então, é um material maravilhoso que ficou e que eu acho que aprendi muito e consigo dividir com vocês aqui algumas coisas, tanto dessa experiência, quanto do processo de receber materiais de DIs e implementar, né, como desenvolvedor, como gestor de projeto. Muito legal. Vai ser, então, um papo bem interessante, né, Andréa? Sim, tem muita coisa aí. Muita coisa aí, né? Porque eu fiquei assim, meio... Será que ele interage com DIs, né? Fiquei meio na dúvida, mas agora não. Já que você passou pela experiência, melhor ainda. Não tem dúvida. Tem bastante coisa que a gente... tanto de formação, de estudo também, tem algumas coisas que eu acho que dá para trocar umas figurinhas legais aí. Então eu vou para a primeira pergunta. Imaginando um projeto de design instrucional de um conteúdo interativo, você já desenvolveu vários, eu já participei de alguns projetos. Que elementos essenciais você acha importante que o designer instrucional pontue quando passa material para vocês, desenvolvedores? Olha, de verdade, eu acho que esse negócio de um passa para o outro, essa clusterização, assim, ela perde um pouco a riqueza do produto, né? Eu acho que tem que ter muito mais troca. Obviamente, a gente tem muitas situações que elas são necessariamente de unidirecionais e que já está estabelecido e que o processo fica mais rápido, né? Porque se tu pedir para um desenvolvedor faça X e ele fizer X, tu vai receber X. Agora, a oportunidade de entender que tipos de bibliotecas que a gente consegue usar, que tipo de material vai ser esse, vamos tentar desenvolver de repente com essa nova tecnologia que a gente tem aqui. Eu acho que essa troca, ela traz materiais muito mais ricos. Só que, obviamente, às vezes tem que desenvolver 100 materiais instrucionais, objetos de aprendizagem. A gente fez isso, a gente teve um projeto desses com o Ministério da Educação, no início daquele Um Tablet por Aluno, que foi um projeto que acabou, acho que ele não entrou em produção, que nem o UCA, né? O UCA, Um Computador por Aluno, teve muito mais abrangência. O do tablet, acho que ele foi muito mais experimental e não rodou tão fortemente. Agora, o de Um Tablet por Aluno, a gente entrava no tablet com um produto nosso, que era um repositório de objetos de aprendizagem, e esse repositório tinha, se não me engano, 10 mil objetos, assim. Só que como é que a pessoa vai desenvolver 10 mil objetos e esperar que saia alguma qualidade disso, né? Eu acho que se desenvolvesse 100 objetos e focasse nisso, ia ser muito mais legal. Mas agora eu já estou desviando do assunto, né? Deixa eu voltar para a pergunta. Então, esse negócio de trazer instruções para ter um bom produto, quanto mais bem especificado, melhor, né? Então, quer dizer, tu tem essa demanda de ter prazo curto, uma grande quantidade de objetos, essa linearidade, essa não ambiguidade, ou mais do que isso, a permissão para o desenvolvedor decidir algumas situações, deixa isso muito mais fácil de ser feito. Agora, por outro lado,
temos algumas situações que essa troca vai trazer essa riqueza, e quando a gente quer um produto que seja realmente consumido, é muito mais legal. Ok. Andréia? Eu ia fazer uma outra pergunta, mas depois eu volto nela. Mas como você começou a falar do projeto do Ministério da Educação, eu lembro dessa iniciativa de um tablet por aluno, que tem até uma amiga que é professora de matemática, e na época ela falou sobre esse projeto. Quando acontece algo assim, que chega para vocês, vocês precisam desenvolver 10 mil objetos de aprendizagem, e você percebe que funcionalmente 10 mil objetos de aprendizagem não vai funcionar, porque é muita coisa para fornecer com qualidade no tempo, que a gente sempre, qualquer projeto de qualquer área, o tempo nunca é adequado ao que se deve produzir. Então, assim, para desenvolver com qualidade, como você falou, é difícil. E até mesmo do outro lado, de quem vai utilizar. Porque como é que o professor ou a pessoa responsável vai explicar 10 mil, né, possibilidades, vai apresentar aquilo ali? Como é que fica para vocês nessa questão, assim? A equipe, tem alguém que chega assim e fala assim, olha, eu entendo o que você quer, mas assim, pensando em educação, isso aqui não. Ou normalmente o cliente, seja quem for, enxerga vocês só como a parte técnica. Então, você, tá aqui, é isso que você tem que fazer. Nesse projeto, especialmente, não foi nós que desenvolvemos os objetos, né? A gente recebeu de uma outra empresa que desenvolveu para montar o repositório, né? Como é que eu organizo e distribuo esse material para os tablets, né? Então, não foi nós que desenvolvemos esse material. Agora, essas coisas que vêm do Ministério, normalmente elas vêm irreparáveis. Eu não consigo fazer nada a respeito a partir de um certo momento, né? Eu não consigo, por exemplo, chegar para o Ministério e dizer assim, tudo bem, eu sei que vocês licitaram 10 mil objetos, mas vamos fazer 100? Entende? Não tem. O Ministério vem, tudo já vem parametrizado, e essas coisas são meio... a gente não consegue reparar o que deu errado na decisão de projeto. Talvez, se tivessem pensado não em volume e sim em qualidade, a gente talvez não precisasse nem do repositório. Talvez se fossem, em vez de 10 mil, se fossem 10 objetos, a gente só precisava de uma maneira de distribuir isso mais facilmente. Então, essas questões que vêm para alcançar o Brasil inteiro é muito aluno. Quando vem para criar objetos, é sempre muito objeto. Essas coisas são sempre muito grandes, né? E o recurso nem sempre acompanha esse mesmo tamanho. Ou pior ainda, né? Às vezes até o investimento é grande e o resultado é em bastantão ainda, né? Então, seria melhor espalhar em várias empresas para pegar várias pessoas motivadas para fazer 100 objetos. Então, às vezes até é isso, né? Então, eu não sei quanto gastaram para fazer os objetos, é muito difícil de criticar nesse ponto, mas eu consigo criticar que dificilmente esses objetos tiveram alguma qualidade de ser diferente, de valer a pena usar o computador em vez de um quadro negro. Eu vou te dizer que eu sou muito fã da educação presencial. Eu acho que a gente não consegue ou desperdiça muita oportunidade de ter um especialista no assunto te ensinando, ele está na tua frente, pode tirar a dúvida que quiser com ele, e a gente às vezes vai fazer ou perde as oportunidades de interagir com o professor, né? Porque ele está ao vivo, conversando contigo, te passando conteúdo, é o especialista no assunto ali, quer dizer, não tem nada mais rico que isso, e não tem nada menos escalável que isso, né? Eu não consigo botar o Bill Gates para dar uma aula para 40 pessoas. Mas eu consigo gravar um vídeo com o Bill Gates dando uma aula que não vai atingir 40 pessoas, vai atingir 40 milhões de pessoas, né? Então, é muito mais barato. Agora, essas produções em quantidade, elas são muito cruéis. Assim. Leca! Pelo menos ela é obediente, né? Ela quer participar. Então é isso, eu acho que essas coisas de quantidade, elas sempre são complicadas e eu acho que a gente não tem uma alternativa fácil para sair disso quando a gente tem um país que tem um governo para tanta gente, para tantos estados, para tantas realidades diferentes. Isso acaba que ações pontuais assim são sempre difíceis de executar, né? E é bem como você falou, né? 10 mil... São sempre números que parece que é para tampar alguma coisa que ficou faltando, né? Para assim, vamos jogar isso aqui nessa quantidade que é para poder ver se resolve, né?
E, na verdade, não tem nenhuma estratégia, né? Não tem um pensamento mais a fundo por trás. O designer instrucional em si, ele até permeia até questões, às vezes, comerciais, se vale a pena fazer um curso para comercializar, se ele pode ser lucrativo com os gastos que eu vou ter, passa por isso, né? E até onde foi pensado um design instrucional em situações onde eu quero montar um repositório para atender o Brasil inteiro. Agora, vou te dizer, se for pegar a rede privada e pública da mesma cidade, já são duas realidades completamente diferentes. Quer dizer, tu não precisa nem alcançar até o alcance que a federação tem para dizer que é difícil de conseguir atingir isso tudo, né? Então, vamos lá. Da pandemia para cá, vocês receberam, aumentou esse número de demandas? Se aumentou, ela veio de educação corporativa, ou ela veio de instituições educacionais? Eu não vou responder a tua pergunta assim diretamente, eu vou te contar a história da nossa vida como empreendedores ao longo desse tempo, tá? Que ela representa muito do que a gente passou. A nossa principal ferramenta não era para educação à distância e nem para autoinstrução. Era uma ferramenta de inteligência artificial para apoio a um processo de sala de aula no mercado exclusivamente de escolas de inglês, né? Então a gente tinha um sistema que o cara tinha aula na sala de aula, depois ia no aplicativo para fixar o conteúdo. Isso é uma coisa muito pouco usada hoje, né? A ferramenta como apoio, e a gente começou a ter uma penetração bem legal, assim. Desculpa. Depois, a gente chegou a ter 32 mil alunos na ferramenta. Quando entrou a pandemia, eu acho que não deu 30 dias, a gente caiu para 3 mil alunos, 4 mil alunos. Foi uma coisa assim. Porque acabou as aulas presenciais dos caras, e eles tiveram que migrar... Né? E eles tiveram que migrar para ferramentas de EAD, né? Nós já tínhamos, já estávamos não preparados para a pandemia, obviamente, mas nós estávamos preparados para um movimento em mercado para ir para a educação corporativa por causa do mercado em si, que uma característica legal e curiosa da educação é que se o meu produto ele é diferencial competitivo para o meu cliente, ele não quer que o concorrente dele tenha, certo? Então, se eu tenho um aplicativo que faz o cara ensinar melhor inglês, ele não quer que o concorrente dele tenha o mesmo produto, né? Agora, se eu tenho uma ferramenta que ensina a Tramontina, por exemplo, a preparar melhor seus colaboradores, ela não dá nada preocupada se a Grendene vai preparar melhor seus colaboradores, se a Fruc vai preparar melhor seus colaboradores. Então, quer dizer, a gente chega numa capacidade de viralizar dentro de um mercado, né? Então, aí que a gente cresceu. Então, se por um lado a gente diminuiu muito por causa dessas demandas de apoio ao ensino presencial, que foi muito forte o que a gente fez ali, foi talvez o nosso maior projeto entre as duas empresas. Por outro lado, a gente cresceu muito no Star Learning com essa migração da educação corporativa de um formato às vezes mais tradicional, e às vezes até, a gente tem ferramentas que substituem hoje convenções que se fazia dentro dos marketing, por exemplo, né, grupos de trade e tudo mais, né, de negociações, né. Eles faziam eventos para passar treinamentos e tudo. Hoje é um treinamento contínuo dentro da nossa ferramenta, né, eles estão o tempo inteiro treinando os seus colaboradores. Então, não é um aumento, agora respondendo então o que tu perguntou, não é um aumentou ou diminuiu, porque a questão de design instrucional teve alguns freios em alguns clientes principais nossos, que são governamentais e tudo mais. Por outro lado, como ferramenta, a gente conseguiu se alavancar muito para as áreas privadas, né? Então, o design instrucional, querendo ou não, eles vêm das instituições de ensino e essas sim sofreram muito na pandemia. Então, um mercado sem dinheiro é um mercado não interessante, né? Então, ninguém investe na fase que tu está em restrição de receita, né? Então, foi muito de adaptar essa realidade e a gente cresceu por um lado e diminuiu por outro, né? Então, é isso. Engraçado, você falou que o design institucional veio das instituições de ensino. E veio realmente, né, que foi se descobrindo essa profissão a partir das instituições. Mas interessante que, apesar de ter vindo de lá, foram as empresas, as instituições que abraçaram esse profissional. Muito mais do que as universidades, enfim. Isso, justificando muito o que eu tinha dito, né, sobre o custo do ensino presencial, né?
qual empresa vai dispor do tempo do profissional dele, contratar uma pessoa, botar numa sala de aula, deixar ele tirar todas as dúvidas dele com o especialista e depois vai embora e esse conhecimento foi embora junto, né? Então, as empresas sentem essa dor, né? Eu contratei o João lá, o João não, né? Deve ser um nome americano, mas eu contratei um cara dos Estados Unidos para vir dar um treinamento aqui na minha empresa. Reuni 100 pessoas numa sala. Dessas 100 pessoas, em um ano, 20 foram embora, 20 não conseguiram reter o conhecimento suficiente, 40 delas tiveram um aproveitamento, depois nunca mais usaram esse conhecimento e acaba. Então, isso é muito caro, né? Porque o conhecimento, ele não vai agregando ao patrimônio da tua empresa, né? A partir do momento que se entende que se eu conseguir passar um treinamento e repetir esse treinamento sem custo ou com o mínimo custo possível, isso é outra realidade. Hoje eu gravar um curso que está tendo presencial já traz mais valor do que antes que o que era feito, né? Que eram situações eventuais, né? Que tinha um evento, esse evento acontecia e acabou, e depois se perdia todo o conhecimento. Hoje existe esse conceito de gestão de conhecimento que as empresas valorizam muito mais que qualquer outro, né? Então, quando eu digo da questão do design instrucional na iniciativa privada, é nessa questão de produção um pouco de conhecimento, nessa questão de criação de materiais, de objetos de aprendizagem, né? Falando, acho que está um pouco velho falar objeto de aprendizagem, não se fala mais esse nome, né? Acho que hoje em dia deve ter uns outros nomes melhores, né? Então, quando eu estava na academia, chamava de objeto de aprendizagem, né? Esses materiais instrucionais, de um modo geral, eles vêm muito da academia. Agora, o consumo deles faz muito sentido e essa questão de preço e escala atinge muito bem o mercado corporativo e privado, de modo geral, né? E você comentou da gestão de conhecimento, que é algo novo, né? Na verdade, é algo até muito antigo. Eu lembro que quando eu fiz MBA, há bolinhas atrás, eu fiz a minha defesa sobre gestão do conhecimento. Só que agora veio muito forte, acho que justamente por conta dessa entrada do conteúdo online, né? E fora a geração que a gente está, que é uma geração que passa para outra empresa por um atrativo pessoal, né, de desenvolvimento profissional. Então, assim, é mais difícil prender a pessoa, um tema dela pode ficar 20 anos na mesma empresa e tal. Então, as empresas estão sentindo a necessidade, não, mas calma aí, eu não posso perder esse conhecimento, né? Tipo, você não pode levar com ele, como é que eu faço? Agora, acho que veio mais forte, muito mais pelo contexto, né, que a gente está, essa necessidade de gerir o conhecimento. E passa, como você disse, passa muito pelo DI, de quando pensar em construir um conteúdo, de fazer o processo de ensino-aprendizagem, tá, como é que eu faço isso para a empresa também, enquanto cultura, enquanto gestão? Não tem dúvida que duas coisas mudaram muito de tempos para cá, não vou tentar precisar o tempo da tua defesa, mas de tempos para cá que mudaram muito nesse sentido, porque eu acho que o reconhecimento da importância da gestão do conhecimento é uma coisa que talvez tenha sempre existido. Agora, como é que eu armazenava e distribuía e conseguia recuperar essas coisas antigamente? Era muito difícil, né? Hoje, com tanto recurso, tanta capacidade, às vezes, de ter um celular gravando, porque celular antes tinha capacidade de gravar um vídeo de 2 horas, nem armazenava no celular 2 horas de vídeo, ou mais tempo atrás ainda nem tinha celular, né? Então tem toda essa nova realidade que aparece não só de dispositivos, como de infraestrutura de software e de capacidade de executar algumas coisas que se resgata coisa hoje que, nossa, se a gente for resgatar o que a gente já pesquisou entre coisas que a gente desenvolveu de coisas antigas, essa ferramenta que eu me refiro de inteligência artificial que a gente tinha para as escolas de inglês, a gente recorreu a artigos dos anos 70, de técnicas de memorização, né? Porque como é que eu vou, o que eu vou fazer para reter o conhecimento desse cara? E às vezes esse conhecimento já está, na ciência, esse conhecimento já está estabelecido. Hoje já se sabe como se faz para reter. Só que, como é que tu estrutura isso, né? Uma coisa que a gente usava agora, talvez seja curioso e que vocês já devam ter ouvido falar, é aquelas questões de intervalamento, de repetição intervalada, né? Que tem uma das técnicas dos cartões, que tu escreve a pergunta na frente, a resposta atrás e vai desempilhando eles. Isso nada mais é de como é que eu espaço melhor o conhecimento, né? Cada pílula de conhecimento que tem naqueles materiais.
com o digital isso ficou acessível, muito acessível, né? Ficou muito fácil de a gente conseguir trabalhar esse tipo de coisa, e daí a gente evoluiu em cima desse modelo e desenvolveu coisas que teve uma retenção assim bastante surpreendente para os nossos clientes nessa questão de como reter conhecimento, né? Então, só para não parecer, eu às vezes vou abrindo parênteses e não fecho nunca, né? Então, eu comecei te respondendo, mas agora eu vou fechar os parênteses. Mas que as ferramentas que a gente tem hoje, elas são diferentes de tempos atrás, e por isso que o que aconteceu com a gestão do conhecimento foi não talvez um entendimento maior do reconhecimento, mas a capacidade de executar isso. Né? Meio que se conectou agora, né? Tipo assim, surgiu uma base que favorecesse E eu vou até aproveitar que você estava falando, a Cirlane perguntou aí se você pode falar qual é essa ferramenta de convenção que você falou que vocês desenvolveram e tem utilizado bastante. A ferramenta de que vocês têm utilizado para convenção nas empresas, com os seus clientes? Não, então, tem duas coisas, né? O que eu me referi é que substitui essas questões de convenção de maneira mais paulatina, é a gente ter um LMS, né, que vai trabalhar com educação continuada, né? Então, o fato de eu ter um sistema que foca muito que é a Star Learning, que é a própria empresa, aproveitando fazendo um merchan aí, mas a Star Learning, ela tem essa ferramenta com a intenção de cada nova parcela de conhecimento, seja um vídeo, seja uma pílula, seja até uma questão que é espalhada para todo mundo, a gente entregar de forma rápida, que a pessoa consegue consumir pelo celular, pelo computador, e consumir de uma maneira rápida. Isso substitui muito essas questões de convenções que as empresas tinham antigamente para fazer educação, às vezes de vendedores e tudo mais. Então, substituíram o eventual pelo contínuo, né? E em outro ponto, ainda assim, a gente tem dentro da ferramenta a possibilidade de fazer lives, de fazer a própria convenção, mas eu acho que isso não é o que substituiu a convenção, né? Acho que essas convenções ainda fazem muito sentido em alguns aspectos motivacionais e tudo mais, mas eu entendo que essa parte de educação que essas coisas às vezes tinham, elas perdem importância, né? Eu não vou dizer que elas ficam sem importância, mas elas diminuem muito a partir do momento que eu consigo fazer uma educação continuada o ano inteiro para uma pessoa que ia uma vez por ano para um evento desses, né? Sim. Essa gestão de todo o conhecimento, ela também mexe com curadoria, né? Cada vez mais. Sem dúvida. A gente precisa entender qual é a pergunta que vai responder e o que eu vou organizar, como é que eu vou organizar X, Y, Z para responder essa pergunta. Né? A gente está o tempo todo com o CEO procurando e de que forma a gente vai organizar isso para depois encontrar novamente, né? Que para nós não tem fórmula mágica, né? Cada vez mais tentar organizar o pensamento, saber o que eu pensei para descobrir aquilo, para organizar e pegar essas... E o design instrucional também tem que ter curadoria o tempo todo, né? Porque como é que vai... Eu não uso mais objeto de aprendizagem, mas eu uso recurso de aprendizagem, que é a definição da Unesco, né? Que eu acho que é a mais abrangente, e é que eu tenho adotado. Mas é importante a gente também ter essa organização para fazer a gestão, a curadoria e a gestão de todo esse conhecimento, né? Dois pontos bem importantes que tu falou, a questão de curadoria e a questão da recuperabilidade desse material, né? A questão da curadoria volta àquele ponto que a gente falou dos 10 mil objetos, né? É exatamente a mesma coisa, acho que não cabe repetir aqui o quanto mais importante são poucos bons objetos do que muitos que não têm tanta relevância, né? É impressionante, assim, o quanto é melhor a gente conseguir... se tu produz um objeto de aprendizagem diferenciado, tu vai ter o Brasil para consumir esse teu objeto. Dependendo da forma que tu distribui, obviamente, ou comercializa, isso tu muda de o Brasil inteiro para um conjunto de pessoas que foi doutrinadas a usar aquele material porque foi feito por alguém. Então,
Porque é duas coisas muito cruéis, né? Que material ruim, ele não é só ruim, ensina mal. Não, ele é inútil. E em pouco tempo ninguém mais vai lembrar dele, né? Então é um desperdício de energia, é um desperdício de trabalho. Pô, não faça materiais ruins, não serve. Por mais que tenha que fazer 10 mil, então, dentro da necessidade, obviamente, que se faça 10 mil, mas olha, é um desperdício de oportunidade, de trabalho, de capacidade produtiva que fica, às vezes, totalmente inútil em pouco tempo. Nossa, acho que eu tô falando demais, tô tossindo, vou deixar vocês falar mais. E outro ponto ainda sobre a recuperabilidade é uma coisa que eu tenho certeza que, bom, eu erro bastante minhas previsões, mas eu vou fazer mais uma, que vão começar a valorizar mais metadados daqui a um tempo, né, o metadado disso. Porque hoje é muito difícil de catalogar e esse esforço hoje ele é quase manual. E isso torna inviável um processo de catalogação, que não tem uma pessoa exclusiva lá para ficar catalogando, né? Então, a gente não tem essa pessoa. Então, esses metadados hoje, com baixo nível de catalogação, estão muito atrelados à não implementação de ferramentas que consumam eles de uma maneira inteligente, né? Então, por um lado, tu não cataloga direito porque ninguém usa, por outro lado, ninguém implementa nada porque ninguém cataloga direito, né? Então fica essa coisa assim, e que em algum momento essa barreira vai cair, né? Que nem aconteceu em várias situações, inclusive que a gente citou aqui, a gente busca coisas antigas para fazer com a capacidade que a gente tem, por exemplo, de inteligência artificial hoje, de poder melhorar a catalogação de objetos, em pouco tempo talvez todos os materiais já venham quase prontinhos catalogados e tu só tem que dar uma conferida ali para ver se tudo faz sentido, né? Então, cada vez mais a gente vai precisar desse nível de detalhamento para conseguir ter recuperações de informações mais úteis, né? Não tenho dúvida, não, tenho dúvida, tá? Mas eu acho que esse é o caminho, assim, vai acabar arrumando para metadados mais bem estruturados, mais bem catalogados, para conseguir ter um reaproveitamento mais útil das coisas, né? Essa catalogação, ela também vai muito do que se recomenda, né? Esses sistemas de recomendação, você faz uma pesquisa procurando o livro e vem 300 anúncios ali. Sai com o boné do autor na cabeça. Então, você está cercado de informações que são compartilhadas e, de alguma maneira, a gente tem que canalizar isso para fazer a curadoria dos nossos materiais, do que a gente está produzindo também, né? É aí que eu me refiro, né? Que não adianta eu catalogar bem o material se uma ferramenta de recomendação não vai encontrar meu material para poder utilizar o metadado maravilhoso que eu deixei lá e que dá para fazer entender tudo sobre o objeto e que, nossa, é perfeito para aquele cara. Enquanto não tem ninguém consumindo, é difícil de eu me esforçar para fazer. E daí é essa mesma linha que nós estávamos falando, né? Que não adianta também o cara ir lá e fazer se não tem material disponível, né? Então, é um momento meio vazio da coisa, né? Vamos lá, minha vez, Lani? Tá. Antes de eu te fazer a pergunta, Luiz, vou fazer só para você abrir 2 parênteses. Primeiro, para fazer uma definição rápida de metadados, para todo mundo, né, que está assistindo fique na mesma linha que a gente, e de inteligência artificial. E aí depois eu faço a pergunta. Metadados, descrição, tá? Essa é a definição que eu mais gosto. Metadados são dados sobre a descrição de um objeto. Tá? Eu acho que um objeto, qualquer objeto, né? Pode ser uma fruta. Eu vou dar lá a tabela nutricional da fruta, são metadados sobre a fruta. E inteligência artificial vamos definir inteligência, daí é um problema bem sério. Mas, enfim, é a capacidade de imitar, da máquina produzir comportamentos. Na minha visão, depois eu troco, tá? Mas eu vou falar o acadêmico primeiro, tá? Mas a questão da capacidade da máquina reproduzir o comportamento humano. Mas, mais do que isso, o raciocínio humano e a capacidade cognitiva humana. Mas mais do que isso, para mim, eu tenho uma definição própria de inteligência artificial, que eu digo que tudo que parece inteligente vale como inteligência artificial. Porque eu acho que não tá no processo, eu acho que a inteligência artificial está no resultado, sabe?
E, cara, se eu disser isso na academia, deixa eu ver se tem algum colega meu me ouvindo aqui, senão vai me criticar. Aí. Não é uma definição correta nem formal, porque se eu for publicar um sistema desses numa revista acadêmica, vão rir da minha cara, né? Então não tem a menor possibilidade. Mas é aí que, para mim, reside a inteligência artificial. Acho que se descobre o truque, perde a mágica, né? É aquela coisa... E essa frase não é minha, tá? Mas é uma frase que existe aí do Mitnick, que é... Esse nome... Não... Do Minsky, Marvin Minsky, é dele essa frase. Tá. Agora a minha pergunta, na verdade, vou até voltar um pouquinho. Hoje, para você desenvolver um projeto, digamos, sei lá, um trabalho dentro de um LMS, algum plugin, enfim. Qual é a equipe que você tem dentro desse projeto? Tipo assim, quais são as funções, né? Cada pessoa que está ali dentro e o que cada um faz? Assim, onde começa um e onde termina o outro? De um tempo para cá, a parte pedagógica a gente tem terceirizado, tá? A gente já teve um tempo que a gente tinha mais demandas nessa linha de mais geral, assim, eu quero um material para ensinar isso aqui. Isso aí a gente raramente tem agora, tá? Hoje em dia as pessoas já têm uma noção maior sobre a parte instrucional da coisa, né, sobre como é que se quer abordagens, quer por vídeo, quer por texto, quero que tenha jogos, quero que tenha... Então mudou bastante de uns anos para cá, assim, né, que quando eu estou falando que eu tenho 10 anos de empresa, é engraçado, mas na computação 10 anos mudou tudo. Agora, se pergunta para Gerdau como é que fundir ferro passou para os últimos 10 anos, talvez não tenha tanto impacto assim, né. Então o nosso mercado ele é muito dinâmico, né. Então, hoje nós não temos mais um designer instrucional fixo dentro da empresa, a gente contrata por demanda e o pessoal vai ficar empolvoroso aí. Não, só mandar contato aí. Mas é mesmo, é verdade, a gente tem feito o design instrucional sempre, ultimamente terceirizado, né? E os papéis, tá? Então acaba que eu tenho que entender o que está chegando para mim. Está chegando um vídeo produzido, ou está chegando, eu quero gravar um vídeo, né? As demandas elas são muito diversas. Está chegando, eu tenho um curso definido, com um programa já definido, ou eu estou criando um curso tem um caso aí que a gente atendeu, acho que eu não posso falar porque não saiu o curso ainda, tá? Mas é um pós-graduação na área médica, que eles tinham o dinheiro, a estrutura e um nome forte para desenvolver no mercado um curso de pós-graduação. Então daí eu tive que ir atrás dos parceiros certos, né, para conseguir constituir como é que se monta esses cursos que vão ser montados, o que tem mais atratividade, então passa até por uma pesquisa de mercado aí. Então teve muita coisa envolvida, então depende muito do que está chegando, tá? Mas vamos falar o caminho completo da coisa, né, que a gente recebe muitas vezes, vamos falar da ideia bruta, tá? Eu tenho uma ideia de ensinar, de produzir um curso que eu quero fazer aqui. Então a gente começa primeiro estudando qual é que vai ser a melhor abordagem para esse curso, né? Eu entendo que isso é um papel que a gente não faz hoje, mas que deve ser feito sempre antes de lançar qualquer coisa, porque se tu não entende teu público, tu não sabe nem como falar com ele, né? A gente teve um que chegou para nós com um curso para formação de cuidadores de idosos. E eles são cuidadores de idosos, eles não têm nem o conteúdo formado. Então, tu tem que começar investigando isso, né? E daí passa por esse processo. Mas se eu tô falando para design instrucional, acho que eu tô chovendo molhado, né? Acho que eu vou passar a partir da parte... Não, é interessante. Mas enfim, eu acho que é essencial que se tenha, quando tu quer, eu quero fazer então esse curso de cuidador de idosos e o que eu tenho é o conhecimento, não tenho nem o conteúdo definido. Então começar, né, fazendo a súmula desse curso, o que tu pretende fazer, daí depois fazer entender quais os materiais que faz mais sentido, entender o teu público e quais os materiais faz mais sentido para esse público. Depois de entender esses materiais, até chegar no desenvolvimento, tu tem que ter já daí, então, o curso já desenhado. O que tu quer, como é que tu quer, os vídeos captados, né, o material bruto captado ou até editado, para a gente, então, estruturar e entender como é que é a melhor forma da gente distribuir esse conteúdo. Hoje, claro que a nossa preferência é botar na Star Learning por uma questão de custo e de resultado, né? Porque como a gente tem o próprio LMS, eu não preciso botar num terceiro, pagar o terceiro para fazer as coisas, né? Então a gente traz para Star Learning, roda dentro da plataforma e
E daí a parte de programação ela fica muito simplificada quando é em vídeo. Agora, tem vezes que o projeto é um projeto mais grandioso, que nem esse primeiro que eu comecei a falar, e que a gente passa até por montar o ambiente, né? Vamos usar H5P, não sei se o pessoal conhece H5P, o quanto é famoso já esse recurso, mas é um material... Acho que sim. É um material que o Moodle meio que deu uma popularizada nele. Eu acho que bastante. Até as últimas versões do Moodle já vem nativo, né? Não precisa nem instalar mais. Então, é um recurso que é barato e que a gente consegue um resultado bem mais interativo e bem mais legal do que modelos tradicionais de curso em vídeo. Então, a gente sempre tenta forçar para o cara fazer uma coisa mais interativa, né? E tudo mais. Outra coisa que a gente força muito, assim, que se teu conteúdo, tu quer ver se o cara viu o vídeo, é importante para ti ver se o cara viu o vídeo, eu falo... Isso não pode ser importante para ti. Porque eu dar o play aqui e botar meu celular no instante, ou ir lavar louça, ou ir tomar banho com o vídeo rodando, tu não vai ter. Se tu precisa saber que os caras viu o vídeo, é uma coisa que tá errada, né? Já por definição. O que tu quer saber é se o cara. Ó, chegou visita aqui, ó. Chegou o moleque aí, ó, botando o pé na mesa. Ela que me deu aí, ó. Ela que me deu isso. Ela que me deu meu novo. Ela que me deu meu novo. Ó, Antônio viu meu filho, Antônio. Quanto tempo tu não via ele, cara? O Antônio venezuelano que fez pós-doutorado conosco aqui. Acabou de entrar aí. Então, na hora certa. Não, chegou junto com o Henrique. Mas, enfim, eu me perdi um pouco dos recursos interativos. Então, o que precisa para saber, para ver se o cara viu o vídeo? Eu falo, cara, faz o que a gente chama de microlearning. Bota 3 questões sobre o vídeo, perguntando coisas básicas sobre o vídeo, porque é muito mais razoável tu saber se o cara entendeu ou se prestou o mínimo de atenção no teu vídeo. Parece uma bola amarela no minuto 1 do vídeo, pergunta que cor é a bola que aparece no minuto 1, porque o cara tem que pelo menos saber se ele viu o vídeo, né? Eu acho que isso é importante. Então, diga, por favor. Só desculpa te cortar, é porque eu vi uma frase que cabe muito no que você disse essa semana. A gente tem que parar de medir pela aquisição do tempo, e sim pela aquisição do conhecimento, né? Ou do resultado, de forma geral, não tem dúvida. Perfeito. Do resultado, né? Ainda são muito presos nessa questão do tempo que a pessoa está online, né? E daí a gente volta até aquela fundamentação, cara, sabe, eu não vou contar toda a história, mas tu me cobrou R$100 para apertar esse parafuso? Não, eu cobrei R$99 por saber qual parafuso que tinha que apertar e R$1 para apertar o parafuso, né? Mas o valor está no resultado, não tá no tempo que a pessoa gastou para apertar o parafuso ou para estudar, né? Eu acho que isso é muito importante dentro do processo. Então, daí voltando, quanto mais interativo for a coisa, quanto mais tu conseguir trabalhar feedback do processo, mais parecido com o processo de sala de aula a gente fica, apesar da gente ainda estar muito longe disso, né? E outras, né? Se a gente for falar sobre objetos 3D, que eu consigo entrar dentro de um vaso sanguíneo do cara e apontar as coisas, que é onde a gente tem um ganho diferente da sala de aula, eu acho que aí é o momento que a computação começa a trazer valor de verdade para o processo de ensino. Eu acho que hoje o valor que a gente traz é baratear processos, é conseguir repetir coisas, é a gente conseguir escala, distribuição, e não sobre melhorar o ensino. Que, se for comparar, podem olhar artigos aí, hoje talvez seja diferente da minha época, mas encontrar ambientes virtuais que tenham um processo de transmissão de conhecimento mais eficiente que a sala de aula estava muito difícil e pouquíssimos resultados que a gente via. Eram projetos de muito investimento, eram projetos que passavam por muita coisa. E teve um no interior de São Paulo, da Dell, que eu achei ótimo que o professor disse para nós. Ele falou assim, sim, se esses caras da Dell viessem aqui e reformatassem o curso e trabalhassem toda a formação que eles trabalharam aqui, não precisava nem do computador. Então, quer dizer, os que dão resultado às vezes estão mais no processo do que no meio, né? Então, o desenvolvedor que veio falar sobre desenvolvimento vem falar mal do ensino à distância, não é exatamente isso, mas... Não é, mas sim, eu acho que... Quem é da área acho que entende, que é um processo ainda está em evolução a EAD.
E também, mas ganha em muitos outros pontos, né? Eu acho que o fato de baratear e dar acesso a outras pessoas é um ganho gigante que o EAD traz. Sim. Eu poder fazer um curso hoje em Harvard e conhecer lá eu fiz um curso com Steve Blank online na Udemy há algum tempo atrás. Talvez não conheçam quem é o cara, mas, para quem conhece, eu consegui chegar no cara que criou o modelo de Lean Startup, que é hoje o que é o mais popular aí do mundo inteiro, né? Coisas que se segue até hoje em várias coisas, em vários aspectos. Então, é uma oportunidade muito diferente. São coisas muito diferentes. Uma coisa é eu estar lá com o cara aprendendo com ele, ter a oportunidade de conhecer dele, e a outra é se eu tivesse um especialista no processo de Lean Startup hoje no Brasil e tivesse em sala de aula com ele, talvez meu aprendizado fosse até melhor com o aprendiz do que com o próprio dono do processo. Mas o que eu sei é que eu consegui, com uma velocidade gigante, chegar em mim esse curso, editado e pelo próprio autor. Então, tem muito ganho, né? Não é falar mal do EAD, eu só acho que tem que entender aonde que o EAD ganha aplicação e aonde que ele traz diferença do processo tradicional. Então, e para mim, qualidade de ensino não é exatamente isso. Eu não diria nem falar mal, não, Luiz, mas acho que é ter uma análise crítica, até para você entender aonde você pode melhorar o processo. Porque se você acredita que já está tudo bem, você vai fazer o quê? A partir do momento que você identifica, assim, não, aqui ainda tem que melhorar. Está fazendo isso aqui de positivo, como você falou, a escalabilidade, acesso, oportunidade, mas a gente ainda pode melhorar aqui na questão de qualidade mesmo, né? De fazer diferente. É mais uma análise crítica. Tá, e agora que já quero me ouvir, eu acho legal, tem gente entrando para ouvir eu falar, porque eu estou pensando na minha cabeça, assim, legal. Então, aproveitando a deixa, vou responder uma coisa que não perguntaram, né? A questão essa de interação, talvez o metaverso comece a trazer coisas diferentes, né? Talvez, sim, agora com esse tipo de tecnologia, a gente consiga reproduzir um ambiente mais interativo para o ensino a remoto, ou até para o ensino assíncrono daqui a pouco, né? O síncrono é meio óbvio, né? Se eu conseguir fazer uma convenção virtual, mas o assíncrono daqui a pouco eu consigo trabalhar coisas muito mais legais, né? E eu tenho uma visão muito crítica quanto ao metaverso para entretenimento, porque eu duvido que a pessoa bote um óculos e fique o tempo que ela fica hoje no celular, navegando na rede social, andando no ambiente virtual. Para mim, isso aí é uma coisa que não faz muito sentido e que não vai ser como todo mundo vê hoje. Né? Eu duvido, posso estar errado. Vou te dizer que eu falei, eu faço muita previsão, então eu erro muitas, né? Então, mas isso é uma coisa que eu acho muito improvável. Eu acho que isso é uma coisa que ela tá paralela à realidade. O cara não tá na rede social. A pessoa tá onde ela tá. E aproveitando ali que não tá fazendo nada. Olha que bom que perguntaram. Obrigado, Cirlane, por perguntar o que eu tô respondendo aqui e vou trazer enredo para isso. Mas é isso, né? A questão da interação, ela é decisiva para o processo de aprendizagem, e eu acho que hoje o modelo de rede social ele funciona muito bem como um apêndice. Eu não estou dentro da rede social navegando no meu ambiente físico. Eu estou dentro do meu ambiente físico com um apêndice ali, lendo as notícias, o que postaram e tal. Então esse que é o ponto. Agora, respondendo a Cirlane ou o Cirlane, a Cirlane, né? Acho que é a Cirlane. A Cirlane. A questão do design instrucional vai passar por inovação, vai passar por transformação e vai passar pelo conhecimento de quais ferramentas a gente tem disponíveis hoje para trabalhar com o metaverso, né? O Felipe ainda está aí, Felipe estava aqui e é um cara que trabalha com metaverso. Deixa eu rodar aqui, não tá mais. Como entra, a gente sai desse negócio, né? Eu nunca tinha feito. Eu só tinha feito chamada com amigos nesse negócio aqui, eu nunca tinha feito para público, assim. Mas então, a questão do metaverso traz bem essa problemática do tema da nossa live, né? Que é essa questão de o desenvolvedor talvez conheça melhor quais ferramentas tem disponíveis para a construção de objetos. E por isso, e cada vez mais a gente retoma aquele assunto de que tem que ser um diálogo, né? Porque se eu consigo formar, eu desenvolvedor, consigo formar bem, ou instruir bem um designer instrucional, para ele conseguir entender as ferramentas que tem disponíveis,
ele vai, claro, estar preparado para aquele momento. Mas daqui, como o metaverso vai ser, daqui 3 meses é tudo diferente. E eu vou formar ele de novo, e depois vou formar de novo. Não dá, não é formação, não é uma questão de formação, é de informação dinâmica, né? Troca com o cara, olha só, conhece essa biblioteca que saiu agora, dá uma olhada que tipo de recurso a gente tem. Então, acho que tem muita coisa assim que ela é diferente, né? Que é o fato de entender que tecnologia tem disponível para fazer um design instrucional mais assertivo, e metaverso vai ser um passo que vai talvez mudar o modelo que a gente trabalha o design instrucional, né? Então, muito importante essa questão de interação, especialmente. Deixa eu até aproveitar, já que você está falando disso, Cirlane, também, para trazer de uma forma mais prática, até porque a gente tem muita gente aqui que passou por aqui, que está iniciando na carreira de DI. Quando a gente fala dessa relação do DI com o desenvolvedor, seja, como você falou, contratando terceirizado, ou já pensando nessa possibilidade do metaverso, de que forma é essa relação do DI com o desenvolvedor, de forma prática no sentido? O que ele entrega para esse desenvolvedor? O que ele tem que entregar? Assim, quais são as premissas básicas que tem que ter, né? Assim, a gente recebe como criar material? Um storyboard e tudo mais, mas o que tem nesse storyboard? O que deve ter para o desenvolvedor conseguir entender aquilo e conseguir produzir? Pensando até numa questão grande como o metaverso, ou como você falou da questão lá do 3D, de entrar na corrente sanguínea, algo que envolva de fato um desenvolvimento. Assim, definitivamente o que precisa ter é uma informação suficiente para conseguir desenvolver aquilo, né? Se eu conseguir passar de uma forma clara o que deve ser feito, foi cumprido o objetivo. Tá? Então, no momento que a gente está falando hoje em objetos 2D, num ambiente HTML, por exemplo, a gente tem ferramentas muito boas para fazer isso, né? O Figma, essa ferramenta da Adobe, e talvez o pessoal já teve, da Adobe, dia 15 a Adobe comprou o Figma, e por 20 bilhões de dólares, e essa ferramenta é uma ferramenta incrível, acessível, e que muito designer instrucional deveria saber fazer, porque é uma maneira fácil de nós, desenvolvedores, pegarmos o layout que está pensado e implementar ele, tá? Então, falando de forma unidirecional, que é uma encomenda de um designer instrucional para o desenvolvimento de um objeto avulso, eu acho que ela é uma ferramenta incrível e super útil, né? Eu acho que é muito bom esse tipo de ferramenta. O Zeppelin também, o Adobe XD deve sair descontinuado, eu imagino, depois da aquisição do Figma, mas essas ferramentas são muito boas, né? Às vezes até esses Captivate, coisas assim, passa bem a ideia, eu só não gosto que fica tudo com a mesma cara de PowerPoint, né? Todas as aplicações ficam com a mesma cara de PowerPoint. Mas esses objetos navegáveis, que a gente consegue entender qual é a ideia, eu acho que eles são super ricos e valiosos. Agora, se a ideia é uma construção coletiva, eu acho que não existe formato definido para se fazer isso, né? Pode ser um quadro branco na frente dos dois, pode ser essas ferramentas de jam aí, tipo o Miro, ou coisas assim, para se montar um storytelling, se montar um mapa mental, se fazer esse tipo de coisa, eu acho que são ferramentas bem úteis para se trabalhar junto, assim. Legal. Não poderia deixar de perguntar, né, já que a gente trabalhou muito nisso, né, Luiz, sobre acessibilidade. O quanto tem acessibilidade nos seus projetos? O Luiz atendeu muita gente lá na UFSC, enquanto eu fui doutorado, né? Foram vários objetos de aprendizagem acessíveis para pessoas com deficiência, pessoas com deficiência cognitiva. Tem um bom conhecimento nisso. Como é que você lida com a acessibilidade dos seus projetos? Então, para produtos, a gente faz a questão básica, que é dar recurso suficiente para o leitor de tela conseguir ler e coisas assim. Vou te dizer que a gente teve um tempo que a gente fazia os testes de validação sobre isso, e hoje não faz mais, assim, o teste para ver se realmente tem uma navegabilidade boa, o que poderia fazer para facilitar essa coisa. Teve um período que a gente fazia isso, mas não durou muito, assim, muito porque a gente não era preparado o suficiente, talvez até para fazer isso. Por outro lado, produtos de educação corporativa, a gente não tem essa preocupação hoje. É impressionante que
por mais que tenham essas pessoas, nunca veio uma demanda para nós, é caro, a gente vai gastar mais tempo para fazer as coisas, e a gente nunca recebeu demanda, a gente responde ao mercado, né? Então, produto foi sempre um cuidado nosso, sites, por algum tempo a gente cuidou bastante e tudo mais, mas é uma coisa meio maluca, assim. Eu sou um cara que acho super cruel o fato de a gente não se preparar para essas pessoas. Agora, por outro lado, eu não tenho capacidade financeira suficiente, às vezes, para fazer uma coisa ideal. Então, o que a gente faz e sempre se preocupa em fazer é o básico, né? Botar texto alternativo de imagens para a gente conseguir facilitar para o leitor de tela. E especialmente, vou te dizer que especialmente não, acho que somente deficiente visual, assim. Questão do deficiente auditivo foi para mim, quando entrou, antes de entrar o grupo da UFSC, foi uma surpresa para mim que deficiente auditivo tinha dificuldade de leitura, assim. Eu falo assim, o cara alfabetizado, sabe ler, sabe escrever, como é que ele não... E é curioso isso, né? A gente vem saber isso, e eu acho que esse público carece muito de padrões e capacidade de fazer as coisas para eles. Ninguém está preparado para esse público, vamos falar a verdade, esse negócio de... língua de sinais escrita é uma coisa que para mim foi novidade total, não sabia nem que existia. Eu falei, cara, os caras sabem ler, por que a língua de sinais não é a própria palavra, né? E a gente aprende muito com isso. Não existe isso, acho que falta, 100% falta a preparação do mercado para conseguir, não é ajudar, não é uma ajuda, né? Eu acho que é o mínimo, né? Acho que é de atender essas pessoas, essa é a palavra que falta, né? Tem um estudo da Federal do Paraná que eles mapearam, acho que eu até já comentei em outras lives, eles mapearam as deficiências, as barreiras de pessoas com deficiência cognitiva, auditiva e visual. Quando você atende a visual, você já está atendendo a várias outras, o que fica é uma coisa ou outra. Né? E sobre o metaverso, eu até depois ia discutir com a Andrea, que tem uma pessoa de metaverso que está trabalhando inclusive com acessibilidade, que essa questão da imersão é muito positiva para eles, né? Porque já que vem do sensorial, né? O sensorial é muito forte, então para eles principalmente com surdos. A sensação, a vibração, né? Isso tem, ele está avançando bastante. Depois, se a Andrea topar, a gente chama ele para conversa. Como é que Boa, é uma boa. Funciona, né? E eu até gostaria de fazer um pós-doc pensando nisso, pensando nessa questão da acessibilidade na imersão do metaverso. E também o máximo que as pessoas conseguem ficar são 15 minutos lá com o visor. Passou disso, começa a dar enjoo, alguma alteração. Então, por enquanto, não é recomendado ficar mais de 15 minutos. Não, eu até fiz isso, eu posso falar por mim, tá? Desculpa, Lani, te atropelei, mas eu fiz testes de imersão 3D como voluntário lá na universidade já por algumas vezes. Acho que porque como o grupo de computação gráfica tem uma relação bastante forte lá com a incubadora, onde é a nossa empresa, acabou que a gente se voluntariou para muitos experimentos deles, já deve fazer uns 5, 6 anos que a gente participa disso. Então... tem gente que tem muita náusea, tem gente que tem problema até com dor de cabeça, visão turva, e tem gente que não tem nada. Eu nunca tive nada. Vou te dizer que eu participei de experimentos bastante longos lá e tudo, e é bem diferente. Agora, não adianta tu vai começar a segmentar teu público pela capacidade de não ficar tonto ali. Peraí, vou fazer um anúncio em 20 minutos de usar. Não, peraí, tu só vai atingir 5% da população. Então não adianta, são coisas muito diferentes, né, entre o que é o ambiente imersivo
e o quanto tu fica confortável com a situação, né? E para mim, o que mais incomodava o tempo de experiência com os óculos era o pescoço, porque o óculos é pesado e tu fica com talvez meio tenso, assim, com aquele negócio, porque tu fica meio duro, não sei exatamente, mas me incomodou, assim, o pescoço nos experimentos mais longos. Nossa, muito bom. Bom, gente, olha, já estamos 21 horas, passou rapidinho. O Luiz fala muito e atrapalha o processo. Quando vê, respondi 2 perguntas só e acabei com toda a curiosidade. Imagina. Não resolvi a curiosidade de vocês. Bastante rico. A gente falou sobre a comunicação, né? Falou sobre o mercado, falou sobre gestão, sobre curadoria, o quanto é importante. Muitos links em design instrucional e desenvolvedores, né? Falamos do processo, papéis, e o que identifica o papel é o verbo daquilo que será feito, isso vai definir o papel do ator dentro de um projeto conjunto. Aí, ó, tem um comentário da Suzana, conversa interessante. Bondade dela. Passou rápido. Ai, que bom. Falamos também sobre escala, sobre melhorar projetos, sobre barateamento, né, tecnologia, que é positivo, né? Falamos também sobre acessibilidade. E se alguém tiver dúvidas sobre acessibilidade, o meu perfil é justamente isso. Como eu vim de um doutorado em conhecimento da educação, eu foco muito na informação. Então, o que eu acredito? Trabalhei muito isso com o Luiz, né, nos protótipos que nós acompanhamos lá. Quando a informação ela é acessível, isso facilita muito. Então, no meu perfil, eu vou tentando traduzir as diretrizes de acessibilidade e de que maneira os professores desses podem de um jeito mais acessível. Fazendo um mexanzinho, né, aqui do perfil. Mas eu quero agradecer demais, Luiz. Foi ótimo rever você, né? Já tem uns 4 anos que a gente não se fala, né? Acredito que sim. E aí a gente acompanha, né? Que vai ser ligado a outros colegas. Mas foi um tempo maravilhoso. Eu aprendi muito com o Luiz e com a equipe dele. Eu só tenho a agradecer. Tem a Andréia, né, que é a parceirona, que a gente divide as agruras, os sucessos e as agruras, mas é muito bom estar com que participaram aqui. Mas depois para o Luiz fazer o fechamento. Tá, eu quero primeiramente agradecer ao Luiz, que ao contrário do que ele disse, a conversa foi super rica. Para a galera de DI, assim, principalmente, você falou de muita coisa aqui que às vezes fica muito assim no campo das ideias, que às vezes a gente não traz para a prática, que não se fala de fato, como é que o DI faz, o que o DI tem que fazer, se relaciona com o desenvolvedor, em que ponto entra, em que ponto sai. Você trouxe coisas interessantes do tipo Figma, né, que é interessante saber. Enfim, então eu te agradeço muito por essa conversa, por esse bate-papo aqui. Tenho certeza que além da Cirlane aí que falou que gostou, tem muita gente que participou, que gostou, e essa live aqui depois ela fica disponibilizada aqui no Instagram e lá no YouTube, então assim, muita gente ainda vai ver e vai aproveitar esse conteúdo. E agradeço também o pessoal aqui que participou. Eu, enquanto DI, gostei muito do papo, curti muito, tinha assim, 1 milhão de perguntas para fazer ainda, mas fica para a próxima. Viu? Eu falo demais, não deixo vocês perguntar tudo o que queriam saber. Mas, de qualquer jeito, estão super convidadas a nos visitar aí quando estiverem em Porto Alegre. Por favor, avisem quando estiverem por aqui que tem espaços muito legais e tem todo o ecossistema de inovação que a gente tem aqui, a gente tem acesso, né? Então tem lugares bem legais que vale a pena conhecer e que vocês estão super convidados para nos visitar. Agradecer também ao convite e a oportunidade também de falar um pouco do que eu gosto, né, que falar dos meus negócios, falar das coisas que eu toco dia a dia, é legal poder dividir com outras pessoas fora da porta de casa aqui, né, que
Eu me voluntario e falo muitas vezes em turmas alguns professores me convidam para falar, tanto da Universidade Federal quanto o pessoal do Senac, tem um lá que é professor no Senac, já me convidou para uma turma. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de dividir, e é bom que quando eu estou falando assim, e não estou sendo avaliado, eu posso falar um monte de coisa errada aqui que ninguém vai perceber, tá? Então, daí eu me fico à vontade de falar e fazer essas maravilhosas previsões aqui. Vocês vão abrir isso aqui daqui 2 anos, vão dizer, olha, esse cara errou tudo aqui, que ele lançou um monte de verde e errou todos. Mas eu também não tenho vergonha de falar e errar, porque eu vou contar para vocês que um professor, hoje, bom, ele foi secretário de inovação do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, professor Luiz Lambi. Quando eu estava na graduação, ele falou para mim assim, para mim não, falou para a turma, quando vocês saírem da graduação, não vai ter mais nenhum fio atrás do computador de vocês. E hoje deve ter uns 10 saindo, então eu não passo vergonha quando eu faço essas previsões, e acho legal, né? Porque eu também não estou falando nada, obviamente eu tento ter um embasamento e eu adoro dividir essas minhas opiniões furadas com todo mundo. Então, obrigado por quem me ouviu, obrigado pelo convite, meninas, e sempre à disposição. Na verdade, não é previsão, você está trabalhando como cientista, você lançou a hipótese lá e vamos botar a prova, né? Não vou botar a prova, é aí que tá o papo furado, eu só estou lançando a ideia, né? Deixa o tempo botar a prova, né? É isso aí, não vou pagar para ver. Se eu tivesse que pagar para ver, talvez eu pensasse mais. Peraí, ele vai botar dinheiro nisso, vou ver se o negócio vai dar certo, vai apostar contra o metaverso, isso aí acho que não vai dar bem. Como é que é aqueles negócios de ações de vender a descoberto, né? Vou vender a descoberto umas ações do Facebook, aí daí talvez eu pense um pouco melhor antes de fazer isso, né? Como despedida, coloquem uma palavra do que vocês acharam da live, né? Do que ela representou. É uma avaliação assim muito rápida. Mais uma vez eu agradeço a todos e a todas e espero vocês na próxima, né? Nós já teremos daqui a 15 dias, já temos a convidada engatada, só falta definir o título e começar a fazer divulgação. E contem conosco, estejam sempre por aqui. Sempre tem novidades. Verdade. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. E a Alane, como já falou aqui, ela legenda, transcreve toda a live e depois fica lá disponível. A gente divulga aqui para vocês o link, tá bom? Okay. Então atropelei um pouco, hein, Lani? Atrapalhei a transcrição em alguns momentos aí. Não. Foi perfeita. Olá. Vou te falar, Luiz, que até eu atrapalhei. A Alane pediu pra gente falar. Finalizar, mas aí... Não é fácil, isso não é uma dinâmica natural, né? Não, Lani, desculpa. Olha as contribuições aí, né? Enriquecedor, colaboração, partilha. Isso é bondade do público, isso aí. Talvez engraçada, talvez seja mais adequado. Pessoal do DI, pessoal de treinamento, todos isso aí eu conheço esses nomes. Excelente. Então é isso. Feito, meninas. Obrigada. Obrigado, uma boa noite, que eu tenho uma janta para dar pro moleque aqui ainda. Vá lá, já tá na hora. Então tá, beijo pra vocês. Tchau.